Nós começamos o Jornal da Assembleia de hoje falando ao vivo com o repórter Jorge Machado, que tem as informações sobre a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que vai analisar a situação do deputado Luiz Moura, do PT. O Jorge explica, nesse momento, as denúncias de suposto envolvimento com crime organizado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. A reunião está agendada para as 2h30 neste plenário Tiradentes. O presidente do Conselho de Ética, o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, tem a seguinte pauta, tendo em vista a representação que foi apresentada pelo deputado Pedro Tobias, do PSDB, em desfavor do deputado Luiz Moura, do PT, referente a fatos noticiados. A primeira pauta é responder questões de ordem. Na verdade, foram duas questões de ordem oferecidas pelo deputado José Bittencourt, do PSD, e o deputado Campos Machado, do PTB, que alegam falta de provas para a atuação do Conselho de Ética. O segundo ponto é apresentar o procedimento regimental a ser doravante adotado. O terceiro, deliberar sobre a necessidade de apuração preliminar, com possibilidade, inclusive, de notificação do deputado Luiz Moura para apresentação de manifestação pessoal ou por escrito e demais providências, se fizerem necessárias. Só então o deputado Luiz Moura, do PT, vai se pronunciar. Raquel. Ok. Uma tecnologia com o poder de aliviar a dor e corrigir posturas. Bem, um método que pode ser usado por pessoas com necessidades especiais foi apresentado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A imagem da criança de 6 anos mostra como a mão inerte, aos poucos, ganha movimento com a bandagem. Aplicada com um direcionamento específico, ela estimula a pele que emite sinais ao cérebro, explica Dr. Nelson Morini Júnior, especialista em traumatologia e mestre em reabilitação, que criou o método baseado em uma técnica americana. A gente não consegue falar em tempo de tratamento, né? Porque cada indivíduo ele responde de maneiras diferentes. Em geral, se a gente está falando de doença ou de dores músculo-esqueléticas, a gente tem algo em torno de 70% da melhora da condição dolorosa. O método não é indicado para quem tem irritação na pele, psoríase, que é a doença inflamatória da pele, além de coceiras e bolhas. Por ser uma terapia complementar, não dispensa tratamentos tradicionais, inclusive com medicação e fisioterapia. Além da correção de postura de várias partes do corpo, a bandana tem funções nada desprezíveis: aliviar a dor ou relaxar a musculatura. Para as lombalgias, por exemplo, para as tendinites, problemas de má postura e também para algumas outras condições de desordens de comprometimento neurológico. A deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que participou do evento de apresentação da nova metodologia, falou dos benefícios da terapia complementar. Nós estamos falando do seguinte, de deshospitalizar pessoas, independente da sua idade, da sua condição social, e de diminuir os custos do ambiente hospitalar para o Estado, para que esses recursos possam ser utilizados com outros pacientes. Por outro lado, você tem um tipo de procedimento onde você aplica, é garantida o alívio da dor, o paciente se sente dono desse procedimento e, com isso, ele tem uma qualidade de vida extremamente melhor. A repórter Ana Kalini está no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde acontece uma exposição super interessante, baseada nas obras de Leonardo da Vinci. Boa tarde, Ana. Conta pra gente como é essa exposição. É isso mesmo, Raquel. É impressionante a exposição, porque quando a gente fala em Leonardo da Vinci, todos imaginam o pintor, mas ele foi o maior inventor de todos os tempos. E essa exposição aqui no Palácio da Justiça prova exatamente isso. São 21 protótipos e 10 painéis que mostram as obras de arte do Leonardo da Vinci. Eu vou conversar com a Vera Loeb, ela que é representante da curadoria da exposição, que é do Instituto Vinciano Italiano. Vera, conta um pouquinho para a gente que 21 protótipos são esses. Bom dia, obrigado por esta oportunidade de divulgar mais uma vez essa exposição em São Paulo, neste que é o último dia de exposição, que foi visitado durante esses 30 dias por 3.000 pessoas, sendo 30 escolas que diariamente trouxeram seus alunos para visitar esta exposição. O ineditismo desta exposição é que o Instituto Vinciano trouxe para o Brasil
5 protótipos em tamanho natural e 6 inéditos em todo o mundo, porque existem 200 exposições itinerantes no mundo todo, mas o Instituto Vinciano fez questão de trazer para o Brasil, que é um parceiro sempre da Itália, esses protótipos inéditos. Esse aqui que o Rodolfo está mostrando agora, você me disse que é a peça principal da exposição. O chefe, porque ela, além de ser totalmente fiel e em tamanho absolutamente natural, pesa 70 quilos, e ela foi construída a partir dos estudos desenhos de Leonardo da Vinci, e essa veio diretamente da Itália. Eu falei das invenções, eu vou mostrar para vocês que quem inventou mesmo a asa delta foi Leonardo da Vinci. Tem um protótipo ali de um engenheiro artesão, são engenheiros artesãos que fizeram, brasileiros que fizeram essas réplicas, e também a gente pode dizer que tem histórias muito interessantes ainda, mas graças a parceiros vocês conseguiram trazer essa exposição para cá. Nós tivemos uma sorte, uma bênção, na verdade, de encontrar a Uniesp, que é o grupo educacional Uniesp, presidida pelo Dr. Fernando Costa, que abraçou esta ideia e vamos levar para 9 cidades. Já estivemos em Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto, Campinas. Vamos para Brasília agora e serão 9 cidades brasileiras que receberão, graças a esse patrocínio, que é sempre muito difícil. Sempre, mas quem pôde visitar valeu a pena, mas ainda dá tempo, viu, Raquel? A exposição, como ela disse, o último dia é hoje, mas as pessoas podem vir ao Palácio da Justiça, aqui na Praça da Sé, sem número, no centro de São Paulo, até às 5 da tarde e ficar. Essas pessoas vão ficar tão impressionadas quanto eu fiquei. Mas daqui a pouco a gente volta, porque essa exposição traz algo muito especial. É a reprodução de uma tela de Da Vinci que só foi autenticada em 2012. Isso mesmo, foi autenticada em 2012. E a gente vai mostrar já, para você ficar com um pouquinho de curiosidade, Raquel. Ok, Ana, até daqui a pouco então. Vamos agora ao trânsito de São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da rua Santa Ifigênia, toda decorada aí no clima, né, da Copa do Mundo que já está acontecendo aqui no Brasil. O trânsito é normal na rua, conhecida em todo o país pela quantidade de lojas de eletroeletrônicos. Em São Paulo, o sol ficou escondido na maior parte da manhã, mas agora à tarde ele aparece com força em quase todo o estado e também a temperatura deve cair. Em Campinas, a máxima chega aos 27 graus. Em São José dos Campos, os termômetros chegam aos 25 graus. Em Sorocaba, a máxima vai ser de 25 graus e em Ribeirão Preto, a temperatura vai até 28 graus. Você vai ver depois do intervalo, deputados das CPIs do trabalho escravo, dos pedágios e das áreas contaminadas se reúnem hoje na Assembleia Legislativa. E mais uma exposição que junta futebol e língua portuguesa. Eu conto os detalhes depois do intervalo. Até já! A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania. O técnico do Brasil, Vicente Feola, impôs regras estritas para a equipe para a Copa do Mundo de 58, lá na Suécia. Os jogadores receberam uma lista de 40 coisas que eles não tinham permissão de fazer, incluindo usar chapéu ou guarda-chuva, fumar enquanto vestiam o uniforme oficial e conversar com a imprensa fora dos locais designados.
Era o único time que havia trazido um psicólogo, por causa das memórias de 1950 que ainda afetavam alguns jogadores. O Brasil caiu no grupo mais difícil, com Inglaterra, União Soviética e Áustria. Eles bateram a Áustria por 3-0 na primeira partida. Então, empataram em 0-0 com a Inglaterra. Os brasileiros estavam preocupados com sua partida contra os soviéticos, que tinham um físico excepcional e era um dos favoritos a ganhar o torneio. Antes da partida, os líderes do time, Bellini, Nilton Santos e Didi, falaram com o técnico e o persuadiram a fazer 3 substituições que seriam cruciais para o Brasil ganhar dos soviéticos e a Copa. Zito, Garrincha e Pelé começariam o jogo contra a União Soviética. Eles ganharam a partida por 2-0. Pelé marcou o único gol da partida das quartas de final contra o País de Gales. E eles bateram a França por 5-2 nas semifinais. O Brasil bateu os donos da casa, Suécia, na final por 5-2, ganhando sua primeira Copa do Mundo e se tornando a primeira nação a ganhar um título de Copa do Mundo fora do seu próprio continente. Antes da votação de cada proposição apresentada na Assembleia Legislativa de São Paulo, ocorre a etapa de discussão, realizada em plenário num único turno. O deputado se inscreve e declara por escrito se vai falar contra ou a favor da matéria. Os debates alternam, sempre que possível, manifestações favoráveis e contrárias. Cada deputado ou bancada fala apenas uma vez. O tempo de discussão das propostas dado a cada parlamentar é de 30 minutos para os projetos e de 15 no caso dos requerimentos. Em regime de urgência, esses prazos são reduzidos pela metade. As bancadas têm 10 minutos para encaminhar a votação. Deputados da CPI que investiga áreas contaminadas em São Paulo voltam a se reunir hoje aqui na Assembleia. E o repórter Jorge Machado tem os detalhes. Jorge. Bom, a reunião está marcada para as 15h30 no plenário Dom Pedro I. Os deputados da CPI que investigam as áreas contaminadas no estado de São Paulo têm enfoque principal no condomínio Barão de Mauá, que fica na cidade de Mauá, na região do ABC. Um grande condomínio com 54 prédios residenciais, dentre os quais 11 deles construídos numa área contaminada, uma área com emanação de gases explosivos. Área esta que está sendo remediada, que está sendo controlada. Também a exposição de áreas como do Shopping Center Norte, também do Singapura, na Zaquinarque, na Avenida Zaquinarque, no bairro do Carandiru, também na zona norte de São Paulo, e deliberar sobre outras áreas dentro do cronograma da CPI. Na última reunião, o deputado José Zico Prado, que pediu para que a presidente da CPI, a deputada Vanessa Damo, do PMDB, também incluísse a USP Leste no trabalho de investigação da CPI. Lembramos que até dezembro de 2013, segundo um relatório da CETESB, havia no estado 4.771 áreas contaminadas. Sérgio. Ok, Jorge. E agora vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Cesarino, que tem todas as informações sobre a reunião de hoje da CPI, que apura a exploração do trabalho escravo em São Paulo. Boa tarde, Viviane. Oi, Sérgio. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Boa tarde a todos. A reunião da CPI do trabalho escravo já começou. Está sendo presidida pelo deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Nesse momento, quem está falando é o representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Renato Bignami. E olha só, ele já contou que essa é uma situação muito problemática aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. É um grande conflito mesmo. Ele chamou da seguinte forma, de conflito. Ele falou dos trabalhadores que vêm de outros países, principalmente da Bolívia, do Paraguai e do Peru, e trabalham aqui em condições subhumanas. Falou de uma grande confecção que existe aqui no Brasil, uma marca muito famosa, que já foram encontradas peças dessa marca em oficinas de costura e os trabalhadores não tinham condições nem
uma de trabalhar no local. O representante dessa grande marca também vai falar, foi convocado. Ele é o diretor de Relações Institucionais, Ricardo Ribeiro. E também foi convocada para falar Cláudia Regina Lovato Franco, que é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Na reunião passada da CPI foram votados vários requerimentos, para decidir quem é que vai ser convocado ou não. E conversando com o presidente, com o deputado Carlos Bezerra Júnior, ele disse que essa realmente é uma questão do consumidor, viu? Literalmente do consumidor vestir essa ideia, vestir a camisa e não comprar mais peças de marcas que têm denúncias de trabalho escravo. Agora eles estavam falando, inclusive, dessa questão de divulgar essas marcas numa lista, numa lista suja, para a gente saber quais são essas confecções e, de repente, boicotar aí por meio do bolso, viu? A gente volta com vocês aí no estúdio, Sérgio, Raquel. Ok, Viviane. O repórter Jeremias Gomes acompanha os trabalhos dos deputados da CPI, que investiga os valores das tarifas cobradas nos pedágios de São Paulo. E tem informações ao vivo. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Raquel. Exatamente, a CPI que investiga os valores, as possíveis irregularidades nos valores das tarifas de pedágios no estado de São Paulo está reunida aqui no plenário Dom Pedro I desde as 10h30 da manhã. Houve um amplo debate, são 12 requerimentos para serem votados, vários deles já foram pedidos vista, mas todo esse debate ele está focado principalmente no chamado termos aditivos e modificativos realizados em 2006, nos contratos realizados entre o governo do estado e as concessionárias que cobram os pedágios. Segundo os proponentes da CPI, baseados no estudo da FIP, a pedido da Artesp, que é a agência reguladora de transporte do estado de São Paulo, na época desses aditivos teria gerado um auferido lucro indevido às concessionárias de cerca de 2 bilhões de reais. E nesta época, então, o governo do estado de São Paulo teria ingressado com uma ação para que estes valores fossem ressarcidos aos contribuintes. Bem, são 12 requerimentos, inclusive um deles que já foi aprovado, o de número 1, é para que haja reuniões durante o recesso da casa em julho, no mês que vem. Houve uma reclamação aqui dos proponentes da CPI, principalmente do deputado Gerson Bittencourt, do PT, sobre o número de pedidos de vistas que, segundo ele, estariam atrasando as investigações. Sérgio? Ok, Jeremias. E o Museu da Língua Portuguesa entrou no clima da Copa do Mundo. A repórter Silvia Garcia está lá e mostra a exposição Futebol na Ponta da Língua. Boa tarde, Silvia. Quais são as novidades? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Bom, novidade é o que não falta nessa exposição que está acontecendo aqui no Museu da Língua Portuguesa. A exposição que se chama Futebol na Ponta da Língua. Mas para saber melhor tudo o que vai passar, tudo o que vamos ver, eu estou aqui do meu lado com o diretor do Museu da Língua Portuguesa, o Antônio Carlos Sartini. Acertei seu sobrenome. Quem vier aqui ver essa exposição, o que pode esperar? Olha, quem vier aqui vai ter uma grata surpresa, né? Vai perceber como a língua portuguesa e o futebol são elos da nossa cultura. Então aqui nós mostramos exatamente esse diálogo profundo entre o nosso idioma e o futebol. As expressões, como é que nasceram as expressões, o que é um frango, o que é um peru, o que é dar um São João, não é? É quando a bola vai embora, que nem um rojão, desaparece, né? A nossa literatura também, Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, que falaram de futebol, vai poder jogar e tentar fazer o seu gol também, é uma exposição extremamente interativa. Nós temos aqui também várias narrações do gol do Carlos Alberto na final da Copa de 1970. Espero que esse gol inspire os nossos jogadores agora. Então é uma exposição muito interativa, como todas do museu, onde as pessoas vão poder conhecer mais do futebol e mais da língua portuguesa. Muito gostoso. Eu acho que o que é bom aqui do museu é que esse museu é um espaço de conhecimento e de diversão também.
tem nada mais gostoso do que aprender na vida, né? Perfeito. Obrigada, Antônio. Bom, e quem quiser visitar essa exposição, de terça a domingo, ela acontece aqui no Museu da Língua Portuguesa. Para chegar aqui é super fácil. Vindo de metrô fica muito mais facilitada a nossa vida. Só descer na Estação da Luz. De terça e sábado a entrada é gratuita. E já que a gente está falando em interatividade, Raquel, e essa exposição está batendo um bolão, e daqui a pouco eu volto com mais informações aqui, ouve só a jogada que eu fiz, ó. É um pouquinho de literatura no futebol também. Eu volto com você, Raquel. Ok, Silvia, até daqui a pouco. Vamos a mais informações do trânsito aqui em São Paulo. Você vê aí imagens da Avenida Paulista, maior centro financeiro de São Paulo. Trânsito bastante intenso nos dois sentidos, tanto para o motorista que segue no sentido Consolação, como também para o motorista que segue no sentido Paraíso, que é essa primeira imagem aí que você vê na tela. Vamos ver como fica a previsão do tempo no interior e também no litoral do estado hoje. Em Santos, os termômetros chegam aos 27 graus. Em São José do Rio Preto, a máxima prevista é de 28 graus. Em Mogi das Cruzes, a máxima fica nos 26 graus. E em Piracicaba, não passa dos 27 graus. Você vai ver a seguir, deputados da CPI dos ingressos voltam a se reunir hoje aqui na Assembleia. Um projeto de lei em tramitação no Parlamento Paulista prevê mudanças nas regras dos concursos públicos do Estado. Veja os detalhes depois do intervalo. Até já. Uma lei, para entrar em vigor, precisa ter sido sancionada pelo Executivo. Sabe o que isso significa? No princípio, havia apenas um projeto de lei proposto por um deputado estadual. Depois de discutido em plenário, foi votado e aprovado na Assembleia Legislativa e seguiu para ser examinado pelo governador, a autoridade máxima do Poder Executivo em um estado. Se o projeto for aprovado por ele, vira lei. É encaminhado para promulgação e publicado no Diário Oficial. Uma curiosidade: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, sem sanção do Executivo, fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos deputados, do governador e do vice. Voltamos a falar ao vivo com a repórter Ana Calini, que está no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ana, conta um pouco mais sobre a exposição O Legado, baseada aí nas obras de um dos maiores artistas de todos os tempos, Leonardo da Vinci. Bom, nós estamos com um probleminha aí no contato com a Ana Calini, daqui a pouquinho a gente volta a falar com ela. Pois é, vamos voltar agora a falar ao vivo com o repórter Jorge Machado. Ele tem todos os detalhes da reunião da CPI que investiga os problemas relacionados à compra e venda de ingressos em eventos paulistas. Jorge, é com você. A reunião da CPI deve acontecer a partir das 14h no auditório Paulo Kobayashi. A CPI, que é presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, foi constituída com a finalidade de investigar problemas relacionados à compra e venda de ingressos para eventos musicais, esportivos e de lazer em geral realizados no estado de São Paulo. E deve ouvir as seguintes empresas: a Time for Fun Entretenimento, a Web Rockers e a TB Produtos e Serviços para Eventos, e tratar demais assuntos de interesse da CPI. A CPI também já ouviu o presidente da Fundação Procon São Paulo, Paulo Góes, que denunciou a abusividade na cobrança de ingressos. A CPI também já ouviu as empresas Live Pass, Ingresso Rápido e Ingresso Fácil, que prestaram esclarecimentos aos deputados. Raquel. Ok, Jorge, projeto de lei do deputado Oswaldo Virgínio, do PSD, prevê que o edital de cada concurso público do Estado especifique exatamente o número de vagas existentes. Sala de aula cheia em plenas férias. Vida de concurseiro não é fácil, não. Só nessa escola, 5.000 alunos tentam uma vaga no serviço público. Logo cedo, eles encaram uma aula de direito administrativo. O João Gabriel é eletricista, mas guarda a energia mesmo para o cursinho. Eu mesmo estou estudando pelo menos 8 horas por dia e trabalhando. Estou dormindo muito pouco, com o objetivo de querer algo melhor para mim e para minha família também. Como o João, a maioria aqui busca estabilidade e bons salários nos empregos públicos.
Por isso, a concorrência é cada vez maior. A central de matrículas da escola também está cheia e dá uma ideia do tanto de gente que começa o ano sonhando em passar no concurso público. Agora pensa na decepção de estudar, fazer a prova, passar e depois nada de vaga. Em muitos concursos públicos, o nome do candidato vai apenas para um cadastro de reservas. Aí é só frustração. O que nós ensinamos em direito administrativo é o princípio da moralidade. Então, pressupõe-se do gestor público o que nós chamamos de probidade e boa-fé. De sorte que, se foi lançado o edital, pressupõe-se que efetivamente a pessoa vai ser nomeada, né, pelo princípio da boa-fé, exatamente. Nós temos já alguns casos de alunos que buscaram no judiciário uma liminar, né, para efetivamente ser nomeado no número de vagas previsto no cadastro de reservas. Ou seja, se o cadastro de reserva tem previsão lá de 10 vagas, efetivamente deve nomear. Se não o fizer, busca o judiciário e o judiciário, em alguns casos, tem concedido aí a tutela, a liminar. Um projeto de lei do deputado Oswaldo Vergínio, do PSD, prevê que o edital de cada concurso público da administração direta e indireta do Estado de São Paulo especifique exatamente o número de cargos. A Nilza ficou aliviada ao saber da novidade. Ela é dona de casa e não vê a hora de começar a trabalhar. É concorrida, mas eu acredito que não é impossível, né? Não é impossível. Então, por isso que a gente tem que tentar, né? É um desafio. As pessoas, às vezes, passam tanto tempo aguardando essas vagas e não saem. Então, nós estamos fazendo esse projeto, já foi aprovado pela Assembleia, e nós estamos aguardando o governador sancionar, para que possa já entrar em vigência esse projeto, para que possa aí proibir concurso de reserva, entendeu? Então tem que ter realmente as vagas para poder ter o concurso. As pessoas às vezes pagam tão caro para fazer um concurso e acabam ficando aguardando esses 5, 6 anos aí e nada. Então, portanto, é um projeto bom, é um projeto também que está sendo aí tramitando a nível federal também na Câmara dos Deputados, é muito importante. São Paulo está saindo na frente, então eu estou muito feliz e espero que o governador sancione esse projeto para que possa aí já entrar aí em vigor já nesse ano já, se Deus quiser. Agora sim, voltamos a falar ao vivo com a repórter Ana Calini sobre a exposição O Legado. Ana. Raquel, não foi a Mona Lisa que foi autenticada em 2012. Eu estou mostrando a Mona Lisa agora, claro, porque é a pintura mais famosa de Leonardo da Vinci, mas a tela, a obra de arte do Leonardo da Vinci, que foi autenticada em 2012, foi essa aqui, né, Vera? O Salvador do Mundo. Por que tanta demora nessa autenticação? Na verdade, ele estava nas mãos de um colecionador particular que queria manter, evidentemente, total sigilo, sabendo que era da Vinci, mas não comprovadamente de da Vinci. Mas todos os peritos realizaram uma auditoria e realmente foi autenticado como uma obra de Leonardo da Vinci. Essa foi a última obra de Leonardo da Vinci. E a gente comentava até, o Leonardo da Vinci era ateu. E essa tela mostra muito uma coisa de fé, de crença, né? Ele está com o mundo nas mãos, porque ele realmente acreditou que ali estava a salvação do mundo, nas mãos de Deus. Então é aqui, nessa exposição, até às 5 da tarde hoje, infelizmente, é o último dia que os visitantes podem ver essas reproduções, não só do Salvador do Mundo, mas também a reprodução da Mona Lisa. Eu vou contar outra coisa que muita gente não sabe. Leonardo da Vinci, além de pintor, inventor, etc, foi um grande cozinheiro. Imagine, Sérgio, que foi Leonardo da Vinci que criou o macarrão à putanesca. É com você. Ok, Ana. Bom, e quem gosta de futebol sabe, né? Algumas expressões são típicas do esporte mais popular do mundo. O Museu do Futebol juntou os bordões mais usados pelos jogadores e jornalistas. Uma exposição imperdível. Nós voltamos a falar mais uma vez ao vivo com a repórter Silvia Garcia. Silvia, quais as expressões do futebolês mais criativas que você viu por aí? Olha, Sérgio, acho que eu já aprendi algumas expressões aqui, tá? Só fica ciscando, tá de frente pro crime e tem mais uma, dá uma cavadinha. Bom, mas se você não sabe sobre expressões de futebol, aqui no Museu da Língua Portuguesa, nessa exposição Futebol na Ponta da Língua, você aprende. Por exemplo, nós estamos agora aqui num campo de futebol interativo. Olha só, tá cheio de globos, cheio de luz.
Cada um deles está escrito passe, chute, disputa. Eles vão ficando vermelhos, você vai bater na mão e ele vai te levando para uma próxima jogada. O final delas está ali, ó, naquele telão ao fundo, que vem explicando o que foi que você fez. Se você deu um drible, se você fez um passe de Neymar ou se você fez um gol de placa, que é aquele gol tão bonito que foi até para a placa. Bom, essa exposição fica aqui até o dia 7 de setembro. Ela acontece de terça a domingo e de terças e sábados ela é gratuita. Vamos aproveitar então que é a época da Copa, não é mesmo? Para a gente aprender um pouco mais de língua portuguesa e também saber de futebol para não fazer feio na próxima partida. Eu volto com você, Raquel. Ok, Silvia, e vamos ver como fica o tempo. A temperatura começa a cair em quase todo o estado hoje. Em Franca, os termômetros chegam aos 27 graus. Em Bauru, a máxima é de 25 graus. Em Limeira, a máxima fica nos 26 graus. E em Marília, não deve passar dos 27 graus. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Não perca às 2h30 a sessão plenária aqui na TV Assembleia. Parabéns à cidade de Bastos, que faz aniversário hoje. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.